E aí, gente, está entrando no ar o nosso Sinta-se Bem, com um super bom dia para vocês e um especial hoje, Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para todos vocês. E essa semana também foi o Dia Mundial da Voz. E nós vamos falar tudo a respeito da voz. Você cuida da sua, afinal? E tem mais assunto super interessante aqui no Sinta-se Bem. Você já ouviu falar em alopecia? A gente vai tirar todas as tuas dúvidas hoje aqui com o Dr. Volk Weiss. E vamos fazer uma receita de gazpacho aqui com Marcinha Unfer, diretamente da Espanha. Ele clima espanhol. Será que eu acertei o espanhol? Acho que nem eu, nem tu. E para fechar com chave de ouro, uma pauta especial pro dia. Chocolate realmente faz bem para a saúde? Qual o chocolate mais apropriado para a gente consumir nessa data? Tudo e muito mais aqui no nosso Sinta-se Bem hoje. Fica com a gente. Fica aqui. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. A voz é um dos principais meios de comunicação existente. E eu quero saber, você tem cuidado da sua voz? Existe uma ligação da voz com a alma. Existe algo na voz que transmite uma cor que só uma pessoa tem. O ser humano se eleva através da fala. – 16 de abril, Dia Mundial da Voz. Preserve, escute, sinta. Ressoe. Desenvolva. Cuide da sua voz. No dia 16 de abril, essa semana, terça que passou, comemoramos o Dia Mundial da Voz, que tem um objetivo principal de falar, de abordar a questão da prevenção. Para falar sobre esse assunto, é com grande prazer que eu recebo pela primeira vez aqui no Sinta-se Bem, no seu consultório novo, Lígia Mota. E eu já cuido para falar com as palavras, Lígia. Que responsabilidade! Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar com vocês. Falando sobre a questão do Dia Mundial da Voz, que passou, e é importante justamente para essa questão de alertar sobre a questão dos cuidados com a voz. Que tipo de cuidados que a grande maioria da população que não trabalha com a voz, ou trabalha, né, porque a gente precisa para se expressar, falar, posso ter? Que tipo de cuidados que eu posso ter com a minha voz? O maior inimigo da voz é o cigarro. Então, se você não é amigo da sua voz, você fuma. Se você é amigo da sua voz, não fume. Tudo que está relacionado à saúde geral é importante para a voz, como dormir bem, se alimentar bem, fazer exercícios físicos. Mas para manter a saúde da voz, e principalmente quem é o profissional da voz, a gente recomenda fazer uma avaliação com um profissional, especialista em voz, para saber se você está usando adequadamente a sua voz. Como, por exemplo, o teu tom de voz está adequado quando tu falas? Quando tu quer passar alegria, será que tu usa o tom correto? Será que tu está falando muito triste, aquilo que deveria ser alegre? A tua mensagem está sendo bem conectada com o teu pensamento? A tua voz às vezes está muito no nariz, está muito aguda, muito metálica. Então às vezes tu pode estar usando uma voz inadaptada e isso vir a trazer prejuízos e até talvez alguma doença da laringe, que a campanha busca isso, fazer a prevenção, como tu falaste. Toda voz pode ser trabalhada, por exemplo, a gente acaba julgando as pessoas sem perceber, já é inconsciente, pelo timbre vocal. Se eu chego pra ti e falo assim, tudo bem? É diferente de eu falar, tudo bem? Tá tudo bem? São duas formas bem diferentes de se falar. Se eu tenho uma voz mais infantil e uma voz mais impostada, uma voz
Grave, talvez. Grave, queira dizer. exatamente. Grave. Tem uma diferença até de como eu recebo aquela mensagem. Exatamente. Uma voz aguda, como tu falaste, às vezes não é agudo pelo tom, mas sim pela maneira como eu articulo, como tu fizeste. Infantil. Tu falou assim, com essa articulação aqui, né? Tu, ao invés de verticalizar, tu horizontalizou. Exatamente. Tá certo, né? Então a tua voz, a tua caixinha aqui do rosto ficou mais estreitinha e ela ficou então com uma Fininha. cara mais de um som agudo, parecendo uma voz aguda, infantilizada. Então essa voz vai trazer qual a percepção? Que tu é insegura, putz, tão infantil ainda. E a voz grave vai passar, uma voz mais média vai passar Credibilidade. mais credibilidade, firmeza, certeza. Só que às vezes o que pode acontecer é que tu fique com a voz grave demais, forte demais, dura demais. E que tu passa use... insensibilidade também. Exatamente. Tem algum exercício que a gente possa passar para o pessoal que está nos assistindo? É claro que o ideal né, o exercício para cada um, para a finalidade que deseja, mas algo que a gente possa fazer para que a voz não tenha tanta fadiga, para que o pessoal em casa possa cuidar mais da voz, né, e não danificar, enfim. Eu gosto sempre de chamar atenção para um exercício que a gente chama de sons nasais, que também no canto se usa muito, que fala a boca que usa. Esses sons nasais, eles não sobrecarregam as pregas vocais, as cordas vocais, e eles ajudam a ele colocar o foco de ressonância mais acima, no rosto. Então ele projeta a voz para cima e não deixa a voz para baixo abafada, que seria esse som do... Então eu abro a boca, inspiro levemente e faço... Ou É quer quase fazer um mantra, pouquinho? né? Isso! Quase uma meditação. É quase uma meditação, já dá até fica calminho. Eu já fiquei zen aqui. Então de novo. Então tu vai dizer meu bem, meu bem. Meu bem, meu bem. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. E aí a voz vem, ó, boa noite. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Como é bom estar contigo. Como é bom estar contigo. Sinta-se bem. Isso. Bem natural, sinta-se bem. Né? Quanto mais natural. Isso o pessoal faz antes de falar. Tu pode fazer tanto como pode fazer Agora um exercício que pegue mais fonte, que são as cordas vocais, são exercícios que muitas pessoas conhecem, que são os de vibração. Que pode ser pode fazer mas sempre com delicadeza, não Esse que é o risco, fazer o exercício errado. Por isso é importante a orientação. Adorei, Lígia. Muito obrigada pela participação aqui no programa. Foi um E prazer. lembrando, né? Não vamos fazer exercício, olhar pela internet, baixar e fazer, porque é preciso procurar um especialista na área. Adorei. Você já ouviu falar em alopecia? Quais as causas e os tipos existentes? Vocês já viram falar em alopecia? É um termo utilizado há bastante tempo já, mas deveras vezes as pessoas ainda têm um pouco de dúvida relacionado a isso. E hoje, como se estuda muito mais e se explora muito mais o campo, eu tô aqui com o Dr. Volk Weiss e a gente vai explorar um pouquinho sobre esse termo, que nada mais é do que a perda de cabelo. Às vezes as pessoas têm perda de cabelo e desconhecem o termo, desconhecem até as causas, né? Talvez pensa que é associado a um ou outro fator, mas obviamente que a orientação de um profissional é a melhor coisa que a gente tem para fazer e eu tô aqui com o cara especialista nisso para nos tirar essas dúvidas hoje. Bem-vindo ao nosso Sinta-se Bem. Obrigado. Um prazer estar aqui novamente contigo, estar nessa aqui. chuva de conhecimento que tu traz aqui pra gente. Não, que é isso. Vamos lá então. Eu conheci também o termo alopecia há pouco tempo. Acho legal a gente explicar pro pessoal que nem toda perda de cabelo é ou genética ou porque
usa boné, ou etc., que inclusive é uma pauta muito interessante que a gente vai trazer aqui para vocês sobre essas principais causas. Vamos contar para o pessoal, principalmente, o que significa essa alopecia, né? E o que ela está ligada, primeiramente? Perfeito. Alopecia é um termo técnico, na verdade, que ele remete à falta ou ausência de cabelo na área que nós gostaríamos de ter. Não só o cabelo, o pelo, né? Ela pode se dar na área da barba, na área do couro cabeludo. Então essa alopecia, como a gente tem visto nas redes sociais sendo usada de uma forma generalizada, nós podemos subdividir ela nos grandes grupos. Nós temos o grupo das alopecias primárias, as secundárias, e dentro dessa classificação nós temos aquelas que são as causadas pela genética, né, que são grupos de alterações gênicas que vêm levar a uma manifestação com menos fio e menos cabelo no organismo. Mas o tema alopecia, ele também tem um subgrupo bem especial que nós chamamos de cicatriciais, que são faltas de cabelo, ausências de cabelo, perdas de cabelo, que acontecem numa área do couro cabeludo, ou do corpo, ou da barba, onde a pele fica como se ela tivesse uma cicatriz. Então nós temos algumas doenças do organismo que se manifestam nessa região. E eu acho que elas são confundidas, na maioria das vezes, com outras doenças, como por exemplo, com outras alterações, como por exemplo a calvície, né? A calvície é a principal delas, eu acho que é o que todo mundo pensa, que tô ficando careca porque meu pai porque meu avô era, e por aí vem. A calvície vem da mãe, e aí começa aquela discussão maravilhosa. Mas sabendo que ela pode ser ligada a alterações do nosso organismo, a doenças que o nosso organismo desenvolve. Quais são os primeiros alertas que as pessoas precisam para ir para um profissional específico nisso, especialista, para diagnosticar isso e começar o tratamento? Bom, as alopecias cicatriciais, que são doenças inflamatórias mesmo do couro cabeludo, elas têm algumas características. É muito comum o paciente ter coceira na região onde ela está se manifestando, e ela pode ser tanto na parte anterior como na parte superior. É comum ter bolinhas de pus, né? Nós chamamos de foliculite, uma inflamação no pelinho, mas quando isso é muito repetido, ela pode estar relacionada à alopecia cicatricial, tá? A gente pode ter descamação em excesso na região também e avermelhamento. Então são sinais de que a pele está inflamada. Isso generalizando. Tem uma alopecia que ela é particularmente especial porque a quantidade de casos que nós temos visto no consultório tem aumentado muito recentemente, que se chama alopecia fibrosante frontal. Era uma alteração que praticamente não era vista há alguns anos atrás e hoje nós nos deparamos com ela todos os dias quase. Ela acomete principalmente mulheres e ela tem por característica diminuir a quantidade de fios na linha anterior capilar, então a testa vai subindo. Junto com isso, muitas delas têm a perda de fios da sobrancelha. E essa é uma doença inflamatória, que ao contrário do que todo mundo pensa, que é uma característica do rosto da mulher, nós começamos a olhar fotos ao longo das décadas de vida e nós percebemos que está ocorrendo uma alteração ali. E normalmente ela não pode mais ser restaurada. Depois que ela cometeu uma certa área do cabelo e causou aquela perda, com tratamento clínico a gente não consegue mais resgatar. Então o ideal é logo no início. Logo no início. Isso então, ser diagnosticado, e é justamente isso a minha pergunta agora, que já puxando esse gancho de perceber isso no início para poder tratar e evitar que isso seja permanente, o que a gente pode fazer também para tentar evitar esse tipo de doença? Tu falou agora que essa a gente está vendo muito mais agora do que antigamente, né? São coisas associadas também à época que a gente vive. Perfeito. Mas o que a gente poderia fazer para mitigar isso? As doenças inflamatórias, nós muitas vezes não sabemos nem as causas delas. Então a gente não consegue fazer uma prevenção. Infelizmente, nesses casos, o mais correto a ser feito é no primeiro sinal de que o cabelo não está bem, de que tem alguma coisa errada no couro cabeludo, nós procurarmos ajuda. Porque os tratamentos são todos feitos com medicações controladas e que só um dermatologista bem treinado na área consegue fazer. A própria alopecia fibrosante frontal, para você ter uma ideia, os estudos mostram que, além de ter um pouco de genética ligado, ela está associada a um uso grande de cosméticos. Então eu pergunto, qual é a mulher hoje que não tem a sua cestinha lá com uma enorme quantidade de cosméticos?
E aí a gente vai descobrindo que às vezes o uso de cosméticos pode estar associado ao surgimento dessa doença. Então é muito difícil nós fazermos uma prevenção eficaz, né? Ou alguma coisa que funcione antes, tá? Justamente porque muita coisa é muito nova. Muito também. nova, exatamente. Nós mesmos médicos, quando somos questionados, mas por que eu tenho isso? Nós temos dificuldade de responder, né? Então a coisa mais importante eu acho que é estar atento à perda dos fios da sobrancelha, aumento da linha capilar, a testa parece estar ficando um pouco mais alta e a gente procurar uma avaliação com um especialista para tratar no início. E isso sim vai permitir uma melhora. Sem dúvida. A gente está chegando ao final desse bate-papo super enriquecedor, Dr. Volkweis. Muito obrigado pela participação. E a gente te convida a ficar aqui no Sinta-se Bem com a gente, se inscreve no nosso canal do YouTube e aproveita e dá uma olhada lá nas outras matérias cheias de conteúdo muito maneiro que o Dr. Volkweis fez com a gente sobre esse tema que ele domina mais do que ninguém, e acompanha o Sinta-se Bem, que ainda tem muita coisa ainda por vir aqui. Até mais. Até mais. Obrigado. Antes de ir para o intervalo, a gente quer deixar um recado para vocês, um super recado e novidade também, porque agora, dia 9 de maio, às 19 horas, nós outros estaremos gravando um especial de Dia das Mães lá no Shopping Lindói e a gente conta com a participação de todos vocês. Todos serão muito bem-vindos. O programa vai ser gravado, lembrando, dia 9 às 19 horas, para ser exibido no dia 12, no Dia das Mães. Exatamente, um programa super especial do nosso projeto Sinta-se Bem no Shopping. E a gente quer todos vocês lá para interagir com a gente, nos conhecer pessoalmente, conversar, trocar ideia, enfim, vai ter muita coisa legal, não esquece. Conto com todos vocês. Super beijo. Eu vou aproveitar agora o intervalo aqui do nosso Sinta-se Bem para dar uma super dica para vocês. Vocês gostam de teatro? Quem não gosta, né? É um baita desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, não somente assistir, mas fazer aulas também. E hoje a minha dica aqui vai para uma turma muito bacana, que é o Núcleo de Experimentação Cênica, que acontece nas terças à noite, na Cômica Cultural. É imperdível, é um curso muito recomendado e, claro, Cômica Cultural a gente tem certeza que a qualidade é altíssima. Não perde, entra lá no site, nas redes sociais deles ou entra em contato pelos telefones e te informa. Você já ouviu falar em gazpacho? Aqui no programa a gente vai te ensinar a preparar essa receita que nada mais é do que uma sopa fria de origem espanhola. Bem-vindos, meus amigos! Hoje eu tô meio poliglota aqui, tô roubando o lugar da Claudinha, que adora falar diferentes línguas do nosso programa. Marcinha Ufer, meu amor! Seja bem-vindo ao nosso Sinta-se Bem. E eu comecei em clima espanhol o início da nossa receita de hoje. Porque é uma receita que a gente vai ensinar aqui. A gente não, eu vou só assessorar, porque eu sou o Louro José da Marcinha. Tradicional espanhola, que a Marcinha adaptou para a realidade funcional e vegana. Gazpacho. Gazpacho. A gente faz na hora, rapidinho. Agora, o poder nutricional é incrível. Vamos falar um pouquinho dos ingredientes? Vamos lá. O que a gente tem aqui, Cássio? Tomate, o nosso queridão aqui. O tomate é muito poderoso para nossa saúde, faz muito bem para o nosso coração, inclusive. Temos pimenta, sal, para dar aquela aquecida, né? Termogênico. Temos a salsa, que tem bastante vitamina C. Temos, então, para dar um contraste adocicado, o damasco. Perfeito, tem bastante cálcio também. E as macadâmias, tudo de bom. Pode ser macadâmia, castanhas, sementes de girassol, tá? Vamos ser ecléticos aqui, a gente vai introduzir essas
essa olaginosa, essas castanhas, para dar maior, essa gordura de belíssima qualidade. Dá uma textura mais gostosa. Textura, enfim. Uma pergunta que eu tô aqui de olho e acho que as pessoas vão querer saber também. Essa macadâmia que a gente vai usar, ela tá hidratada? Ela tá hidratada, tá na fanpage lá Eu direitinho. já olho a frente da receita aqui. Como eu já conheço o trabalho da Marcinha. Conhece as técnicas? Tem que lembrar, né? E pra quem Sim. não sabe, os poderes da hidratação, como tem que fazer, entra no canal do YouTube do Sinta-se Bem, que várias receitas com a Marcinha Unfer a gente já explicou aqui pra A vocês. gente já explicou. Feito! Tomatinho. Macadâmias, que delícia! 2 damascos. Salzinho, gente, pimentinha. Ah, desculpa, Cássio, já te atropelei aí. E batemos. Vamos provar, Cássio, o Feito. tempero é Vamos lá. importante. Tu vai ser o cobaia. Prova o tempero, se falta sal, pimentinha. Pra mim não tem que tirar nem pôr. Vamos servir, finalizar e saborear. Vou botar essa jarrinha aqui. Vamos colocar um azeitinho. Olha que Servido. cor linda que ficou. Claro que a cor vai depender também do tomate. E ele ficou rosado em função das macadâmias, tá lindo. E aí a gente finaliza com uma salsinha para dar esse toque especial. Azeitinho de oliva. Nossa, aqui tá demais. E agora, A hora mais esperada desde que a gente mais começou o bloco, né? Ai, Antes, que gente, é fome. importante lembrar vocês que estão aí nos assistindo, receita vai estar na nossa fanpage. Se tu ainda não curte, facebook.com/sinta-se-bem-rs, e também te inscreve no nosso canal do YouTube, que todas as receitas na íntegra estão lá para vocês compartilharem, reverem, acompanharem e fazerem em casa. E se tu fizer essa receita aí, tira uma foto, posta na rede social com a nossa hashtag Sinta-se-Bem, que a gente vai lá olhar, comentar, tirar tuas dúvidas, do que for. Com certeza. Vamos lá? Estamos esperando você. Tô ansioso. 1, 2 e já. Eu vou pegar com salsinha Eu aqui, também. vou estragar a decoração. Vamos lá? Foi. Já. Que delícia. Façam, gente, vale a pena. Vamos terminar o bloco, gente? Vamos. Porque comer tudo aqui na frente da câmera vai ficar Não feio. vai dar. Vamos lá, Cássio. Um beijo, Tchau, gente. pessoal. Até a próxima. Ai, que delícia. Branco, preto, meio amargo, ao leite. Páscoa é sinônimo de chocolate. Mas qual seria a melhor escolha? Hoje é o dia do ano que, pra onde a gente olhe, tem ali, bem ali, um chocolate esperando para ser devorado. É ovo de Páscoa, bombons, coelhinhos, a tentação nas mais variadas formas e tipos. Mas será que em meio a tanta gostosura é possível comer apenas um pedacinho? Chega na Páscoa e em outros dias também, eu não dispenso chocolate. Eu como sempre controlado. Controladinho, Um pouquinho, mas gosto de comer bastante, mas eu controlo. Todo dia um pouquinho? Todo dia um pouquinho. Eu acabo seguindo bastante a risco os aprendizados que eu tive, né, ao longo aí da minha graduação e que eu acabo ensinando, porque eu sou nutricionista e professora universitária, então eu tenho bastante cuidado, assim, eu como sim chocolate, acho que é uma questão de bom senso, né. Hoje a gente trabalha muito com a questão de dizer não ao terrorismo nutricional, que é a questão, nunca pode comer alguma coisa, né. Então, o chocolate nesse momento, ele representa a Páscoa, não tem como ser diferente, mas aí é a questão de usar com bom senso, com moderação e com cautela, né. E se exagerou num dia, tentar dar uma compensada no outro. A quantidade ideal do chocolate por dia
vai variar de pessoa para pessoa, da quantidade energética que ela precisa consumir ao longo do dia. Eu nunca prescrevo mais do que 25 gramas, que é uma quantidade bem adequada. Mais ou menos 25 gramas por dia tá bem legal. Mas afinal, qual é o chocolate mais indicado? As pessoas estão acostumadas a comer o chocolate ao leite. Na verdade, ele tem menos cacau. Então, quando a gente vai pensar em chocolate, em benefícios do cacau, quanto mais cacau, melhor. Então, o chocolate ao leite, ele tem, em média, 40% de cacau só. E o resto é açúcar e leite. Quando a gente começa a falar em meio amargo, a partir de 50% já é cacau. E aí a gente começa a pensar em chocolate dark, que aí ele é mais concentrado de cacau e vai até 80% de cacau. Ele tem menos gordura, menos leite. Então vai depender do percentual de cacau, a quantidade de benefícios que ele vai trazer pra gente. Então o benefício do chocolate é o cacau, tem esse benefício. Sem dúvida, o cacau ele é extremamente rico em antioxidante, um flavonoide, que fornece vários benefícios. Entre eles, ele tem a propriedade antioxidante, ele é ótimo para proteger o coração, as artérias, diminuição de pressão arterial. O cacau ele também é ótimo para auxiliar prevenção da pele, envelhecimento precoce. A gente pode estar consumindo cacau para não envelhecer tão rápido, né? Tem outros benefícios também, como diminuição da ansiedade, melhora a produção de serotonina, que é aquele hormônio do bem-estar, né? Então, é bem interessante consumir o cacau. O grande desafio é a quantidade de cacau, né? E esses outros ingredientes que deixam o chocolate mais doce e mais cremoso. Consumir chocolate em excesso nunca é interessante. Por quê? Porque vai ter açúcar, né? O açúcar ele não é interessante, não é legal para o organismo. Ele vai ser uma energia vazia. Em crianças, então, vai adaptar o paladar daquela criança e ela vai negar frutas que têm um adocicado diferente, né? Então, para crianças é sempre bom esperar até 2 anos não dar o chocolate. Eu sei que é um grande desafio das mães e dos pais, mas o açúcar em si não é interessante para ninguém, né? Pessoas que têm problema para dormir, têm pressão muito alta ou têm problemas digestivos, gástricos, por ser rico em cafeína, que por um lado é boa, por outro não vai ser bom pela questão digestiva. Então tem que evitar o excesso, às vezes em casos mais graves até evitar consumir. Dá para consumir todos os dias um pedacinho, sim, de preferência acima de 50% de cacau e até 25%, eu diria 15% para as mais baixinhas, meninas, e 25% para os homens ou os mais altinhos. Acho que dá para dividir mais ou menos por aí, mas dá para usar sim. Isso é um pedacinho. Um pedacinho. Mas quanto mais cacau tem, menos vontade a gente tem de comer, porque ele sacia mais também. A gordura boa do cacau sacia. É muito difícil a gente conhecer pessoas que têm compulsão por chocolate meio amargo. E sim, o chocolate ao leite. Então um pedacinho essa só. Pode ser a estratégia. Um gazpacho, que é uma sopinha fria mais light, pra depois poder comer um chocolatinho nessa Páscoa, né? Tudo na vida é baseado em equilíbrio. Mas eu confesso que eu fiquei super feliz de ver essa matéria sobre o chocolate. Eu como chocolate corretamente, eu sempre prefiro os que têm maior quantidade de cacau, eu não sou muito do doce. E o pouco que eu como, que quase sempre é na Páscoa, porque eu ganho de presente, porque eu dificilmente como, ainda tá certo. Fiquei feliz. E tu come certo o chocolate? Mais ou menos. Certo. O João ganha muita Come Páscoa. Certamente todos os dias, todos os tipos. Todos os dias, todos os tipos. Mas a gente tenta se controlar. Ainda mais com criança, a gente acaba comendo a Páscoa dos filhos, né, gente? Quem se identifica aí, manda a hashtag me identifiquei com a briga. Me identifico, sinta-se bem. A gente tá chegando mais uma vez ao final do nosso programa. Já com saudade de vocês, esperando vocês aqui no próximo domingo, 10 horas, inédito no Canal Bar. E durante a semana, obviamente, nas nossas redes sociais. E me fui. Beijos.